Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, garanto pra você que vai valer a pena. Vamos escalar agora o nosso time pra 25ª rodada. E depois que o retorno começou aí, não tá fácil imitar não. Simbora lá pro então. Pessoal, isso aqui foi então a nossa pontuação do time do canal, da Zumban e Mané Cartola, né? Fez 70.68. Eu acho que foi uma boa pontuação para a rodada que foi, né? E realmente depois, como eu falei na introdução ali, depois do início do segundo turno, tá meio complicado a imitar, né? As rodadas estão se mostrando bem difíceis. E uma pontuação de 70.68 aí para a média dos cartoleiros que foi 37. Tá muito bom sim. Vamos lá para nossa escalação então. Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Direto então pro gol então. E como a rodada já tá batendo a porta, essas rodadas de meio de semana aí acaba sendo tudo muito rápido, muito ligeiro, né? Já vamos direto aí pra escalação dos goleiros. Vamos ao que interessa, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. O que interessa pra gente pra goleiro, né? Defesa difícil nas últimas 3 rodadas. As melhores opções de goleiro jogando em casa para essa rodada, tá? É o Tiepo da Chape, certo? Obteve 7 defesas difíceis nos últimos 3 jogos jogando em casa. E o Cruzeiro anda cedendo algum bom número de defesas difíceis aí, pelo menos uma ou outra aí jogando fora, certo? O Cruzeiro não vive um bom momento, assim como a Chapecoense também não vive, né? O Tiepo seria aqui mais para DD, né? Porque o PSG tá um pouco complicado. Agora para defesa difícil jogando fora de casa, que é o que nos interessa, que para mim sempre são os melhores goleiros, né? Os melhores goleiros aí para defesa difícil jogando fora de casa, o Jordi, né? O Paulo Vitor do Grêmio e o Vladimir do Avaí, certo? Sendo que mais 7 defesas difíceis jogando dentro de casa para goleiros adversários, o Ceará, tá? Seria aí 10 defesas difíceis nos últimos 3 jogos jogando no Castelão. O Atlético Mineiro, certo? Assim como o Atlético Paranaense também cede bastante, só que o Flamengo não anda obtendo muitas defesas difíceis. Muito em virtude daquela questão que a defesa do Flamengo melhorou, não tá deixando muitos adversários atacar, sufoca lá em cima, né? E ataca tanto o adversário que não dá oportunidade para o contra-ataque, certo? Mas eu acredito que o goleiro jogando fora de casa, as melhores opções são o Vladimir, tá? Para defesas difíceis do Avaí, e o Paulo Vitor do Grêmio, certo? Correndo aí um pouquinho por fora aí o Diego Alves do Flamengo, né? E o Jordi do CSA, já que o Goiás não está cedendo muitas defesas difíceis. Vamos dar uma olhadinha em pontuações médias cedidas nas últimas 3 rodadas para goleiros. Os goleiros dentro de casa que mais tem pontuado aí são os goleiros do Palmeiras, certo? Do Internacional. E depois vem o Muriel também tá pontuando bem dentro de casa, só que a questão é que o Bahia não cede pontos para goleiros adversários jogando fora, né? O Tadeu anda pontuando bem dentro de casa, só que o CSA não anda cedendo pontos para goleiros, né? Quando tá jogando fora de casa. Eu acredito aqui no cruzamento de scouts aqui, ó, novamente. Deu o Tadeu, certo? O Lomba e o Praz. Jogando fora, novamente, deu o Vladimir, né? Pela média cedida pelo CSA, né? E assim como o Paulo Vitor pela média cedida pelo Atlético Mineiro nas últimas 3 rodadas para goleiros adversários, né? Correndo aqui um pouquinho por fora, como eu falei, né? O Diego Alves, certo? Vamos dar uma olhadinha em número de finalizações, que eu acho que isso é importante aí para os goleiros. Ó, o time que tem mais finalizado, né? Conquistado finalizações nas últimas 3 rodadas jogando dentro de casa, tem sido o Atlético Paranaense. Realmente é um time muito ofensivo, certo? Só que o Flamengo, como eu falei, defensivamente melhorou muito e ele não cede, né? Tantas finalizações assim jogando fora por adversário, não deixa o adversário chutar, né? Ele marca a pressão lá em cima, então o adversário dificilmente chega na defesa do Flamengo, né? No goleiro. E quem anda conquistando, além do Atlético Paranaense, muitas finalizações jogando em casa é a equipe do Ceará, né? Aqui o Vladimir, né? Se mostra novamente uma boa opção, tá? Fora de casa, quem conquistou muitas finalizações é a equipe do Flamengo, né? Só que o Atlético Paranaense não cede muitas finalizações. Na verdade, esse jogo aqui do Atlético Paranaense e do Flamengo, né?
vai ser um jogo difícil do ponto de vista do SG, né? Mas eu acredito que os dois goleiros possam ser bem exigidos aí. Vamos dar uma olhadinha agora no saldo de gol, para finalizar aqui os scouts para os nossos goleiros, né? Para saldo de gol, quem estiver pensando aí em saldo de gol, de repente o Fernando Praz pode ser uma boa, tá? O Botafogo nos últimos 3 jogos aí, jogando fora de casa, cedeu o SG nas 3 oportunidades. Assim como o Cruzeiro, tá? O grande problema aqui do Tiepo é que a Chapecoense está muito mal, né? Tem uma defesa fraca, né? E não conseguiu manter SG nos últimos 3 jogos jogando dentro de casa. Mas quem quiser dar uma arriscada no Tiepo, mas eu acredito que para SG aí, quem tem a maior possibilidade nessa rodada jogando em casa é o Fernando Praz, tá? Claro que tem aí o Tadeu, né? Tem uma possibilidade também real, assim como o Lomba. Mas do outro lado o Internacional vai enfrentar o Santos, né? Uma equipe altamente ofensiva, costuma marcar gols fora de casa, assim como o Goiás vai enfrentar o CSA, que vem numa crescente aí, melhorou muito, né? Então tá um time também bem perigoso de ser enfrentado. Já jogando fora de casa, né? O goleiro que tem uma chance aí pela inoperância do ataque do Ceará, de repente é o Vladimir, né? O Ceará cedeu SG nas últimas 3 partidas jogando em casa. Aliás, o Ceará, nas últimas 4 partidas, se eu não me engano, tá? Ele não fez gols jogando dentro de casa. Então, de repente, aí pode ser o Vladimir, pode ser uma boa, tá? Bom, dito isso, vamos lá nos goleiros, então. Como eu falei aqui, ó. De repente, o Tadeu pode ser uma boa opção. O Tadeu tá com uma média de 5,27 jogando em casa. Precisa fazer 3 pontos para começar a valorizar. Tadeu tem umas pontuações interessantes em casa, sempre mantém uma constância, independentemente de manter o SG ou não, consegue operar algumas defesas difíceis. E o CSA está cedendo em média aí 1 ponto para goleiro adversário. É aí que eu falei o risco de enfrentar o CSA nessas alturas do campeonato. O CSA melhorou muito, tá? Pode ver que nas últimas 5 partidas fora de casa, o CSA negativou 3 goleiros, certo? Então tem um certo risco. Tadeu nessa rodada pode ir muito bem, como pode, de repente, dar uma negativada, né? O CSA tá um time muito perigoso. Quem quiser uma postura aí mais conservadora, de repente tem o Douglas Friedrich, né? Tá com uma média de 8,36 jogando fora de casa, vai enfrentar a equipe do Fluminense, né? Que sempre é muito ofensiva, né? Independentemente do momento que vive, enfim, se é na zona de rebaixamento, né? Mas com o Marcão melhorou muito, mas o Fluminense sempre é muito ofensivo. O Douglas tem pontuações muito boas fora de casa, negativou no 2-1 contra o Corinthians na 20ª rodada, mas nas demais rodadas sempre consegue manter uma boa pontuação, tá? O Fluminense cede em média aí 7,06 para goleiros adversários, então eu acredito que aí o Douglas é uma excelente opção para a rodada também, tá? Não tá ali entre os maiores scouts, como eu mostrei, de defesa difíceis, né? Saldo de gol ali, o Bahia anda bem fora de casa, mas o Fluminense melhorou aí nos últimos jogos dentro do Maracanã, tem tirado saldo de gol dos adversários. Outro goleiro que eu citei ali foi o Diego Alves, né? O Diego tá com uma média de 6,41 jogando fora de casa, tá muito desvalorizado, precisa fazer menos 1,5, certo? O Diego vem mantendo uma certa regularidade fora de casa, inclusive alguns jogos anda mitando, tá? Mas o grande problema do Diego é que a zaga do Flamengo melhorou tanto que não deixa o adversário chegar muito próximo ao gol, né? O Atlético Paranaense cede em média 4,22 para goleiros adversários, né? Percebam que tirando aqui o Vladimir, foram pontuações módicas dos goleiros que visitaram o Atlético Paranaense dentro da arena. Mas o Diego não deixa de ser uma boa opção para a rodada aí. De repente uma boa aposta até. Tem o Marcelo Lomba, como eu falei, vai jogar em casa, vai enfrentar a equipe do Santos, né? O Marcelo está com uma média de 5,25. Claro que agora o Odair foi demitido. A gente não sabe como é que o Internacional vai vir, né? Então tem algumas dúvidas aí, incógnitas acerca desse jogo. Mas acredito em tudo aí pro Lomba e bem, né? Geralmente ele costuma manter boas pontuações dentro de casa, principalmente quando mantém um SG, certo? E o Santos está cedendo em média 5,96 para goleiros adversários, né? O Santos costuma exigir muito dos seus goleiros. Tirando aqui o Fernando Miguel, que fez 0,7 na vitória do Santos de 1-0 em São Januário, os demais goleiros sempre obtiveram boas pontuações contra o Santos jogando em casa, tá? Vladimir eu citei, para mim é um dos melhores goleiros, principalmente do ponto de vista de defesa difícil, tá? Tem uma média de 4,15 jogando fora de casa, vai enfrentar a equipe do Ceará, que não vem bem na pontuação, tá ladeira abaixo aí, né? Acabou de entrar na zona de rebaixamento. As pontuações do Vladimir fora de casa são pontuações sensacionais e são pontuações horríveis. Ou seja, ou o Vladimir dá uma mitada ou ele dá uma negativada, certo? E a vantagem é que o Ceará está cedendo 9,56 para goleiros adversários quando vai jogar no Castelão, né? Pode ver, ó, nas últimas 6 rodadas, nas últimas 4 rodadas, quer dizer, ele andou mitando goleiros aí, ó. O Tadeu fez 17 pontos, o Fábio fez 16, né? O Gatito fez 11,7. Então, de repente, quem quiser dar uma arriscada aí, para defesas difíceis aí, eu acredito que o Vladimir é uma das melhores opções para a rodada, tá? Falei do Paulo Vitor, né? Porque o Atlético Mineiro não vive um bom momento e como é um time muito ofensivo, acaba cedendo muita defesa difícil e pontos para goleiros adversários. O Paulo Vitor tem uma média de 4,84 jogando fora de casa, né? Precisa fazer 8,2.
As pontuações do Paulo Vitor nas últimas 4 rodadas foram pontuações boas, razoáveis, certo? E o Atlético Mineiro, como eu falei, cede em média 6,42 para goleiros adversários. Geralmente o Atlético Mineiro costuma, né, exigir muito dos goleiros, né, quando vai jogar na Independência. Mas, né, convenhamos, tem um certo risco, porque o Grêmio é um time que joga com a posse de bola, né? Então, provavelmente, mesmo jogando fora de casa, deve propor o jogo. E se o Atlético for lá e fizer um gol, não sei se o Paulo Vitor vai poder recuperar, né? Não sei se o Atlético vai atacar tanto assim por ser o Grêmio, né? Como eu falei aqui, o Fernando Praz, talvez do ponto de vista do SG, é o melhor goleiro para a rodada. Precisa fazer 7,9. Não tem scout, porque ele vai ser o primeiro jogo dele, certo? Valendo aqui pelo Cartola. Mas o Botafogo cede em média 6,12 para goleiros adversários. Percebam que as pontuações dos últimos 5 goleiros, né, que enfrentaram o Botafogo em casa, foram pontuações razoáveis. Inclusive, o Marcelo Boeck deu uma mitada aí e fez 11,5. Então acreditei que tem boas opções para o gol para essa rodada, algumas mais arriscadas, outras mais conservadoras, mas eu acredito que para goleiro é isso aí, pessoal. Tem o Jordi também, né? Não poderia deixar de falar do Jordi, um dos melhores goleiros da competição, tem uma média de 4,21 jogando fora de casa. O Jordi joga melhor dentro de casa do que fora, precisa fazer 7 pontos, né? Percebam que as pontuações do Jordi fora de casa são boas pontuações, mas nas últimas 3 rodadas ele não vem tendo o mesmo desempenho. Por quê? Porque o CSA melhorou muito, então quer dizer que ele não está sendo tão atacado assim. O Goiás perdeu o último jogo, mas vinha numa sequência de 4 vitórias, né? E cede apenas 1,14. Isso que é preocupante, tá? O Goiás não costuma ceder pontos para goleiros adversários jogando no Serra Dourada. Então, quem quiser dar uma aposta no Jordi é aquela tal coisa. Pode ser 8,80, né? Mas tem o seu risco. Eu acredito aí que para goleiro, para rodada é isso, certo? Mas eu vou adotar uma postura mais conservadora, tá? Eu vou com o Douglas Friedrich no gol, certo? Por quê? Porque o Bahia melhorou muito o sistema defensivo. SG é artigo de luxo, tá? É artigo de luxo no Cartola hoje em dia, nas últimas rodadas mesmo. Depois que começou o retorno, é uma coisa que não dá para prever direito o SG. Tem time que você aposta no SG e não dá certo, e aquele que é improvável de manter, o SG acaba mantendo. Então, eu vou apostar no desempenho do goleiro, tá? O Douglas, para mim, é o melhor goleiro da competição. Vai enfrentar um Fluminense que cede bons pontos, cede uma quantidade razoável de defesas difíceis. Eu acreditei que tem tudo aí para o Douglas ir bem. Para zagueiros, a gente vai dar uma olhadinha nos scouts aqui, mas de antemão já dá para dizer que um Jeromel sempre é uma boa opção, né? Voltou de contusão, já fez um gol já na reestreia dele contra o Ceará, né? Vai enfrentar a equipe do Galo, que sempre dentro de casa é muito ofensivo e com isso deve aumentar as possibilidades aí de roubada de bola do Jeromel, enfim. Tem o Vitor Cuesta, que dentro de casa é um dos zagueiros com melhor média. Caiu um pouquinho, caiu porque todo o Internacional caiu, né? O Odair agora foi demitido, a gente não sabe como é que vai ser, mas o Cuesta para mim é um dos melhores zagueiros da competição, né? Líder em roubada de bola, não deixa de ser uma excelente opção. Tem o Pablo Mari também, né? Que vem crescendo muito, o Flamengo melhorou muito o sistema defensivo, só que talvez, né? Mesmo o Flamengo sendo líder, talvez o Flamengo vai ter o jogo mais difícil da rodada, tá? Vai enfrentar o Atlético Paranaense, que dentro da Arena da Baixada sempre é muito forte, né? O Atlético é um bom time, né? Mostrou isso no último jogo agora contra o Corinthians, aliás, vem mostrando já há muito tempo, né? Então eu acredito que de todos os confrontos aqui, talvez dos times que estão ali na parte de cima da tabela, o que vai ter um confronto mais difícil, eu acredito que vai ser o Flamengo, né? Mas o Flamengo é líder da competição, o Mari já tem 2 gols em 13 jogos, é um zagueiro que sobe muito bem de cabeça, né? E já tem 20 roubadas de bolas em 13 jogos, não é muita coisa, mas já tá começando a roubar uma bolinha ou outra. Ontem deu uma assistência, né? Deu aquele passe quando o Vitinho fez o gol. Enfim, tá se mostrando um excelente zagueiro para Cartola, e fora de casa é o que tem a melhor média. Inclusive, já vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Zagueiros, certo? Melhor média jogando em casa, né? Vamos dar preferência para quem vai estar jogando em casa. Jeromel e Dedé não vou jogar em casa. O Luan vai jogar em casa. Quem quiser dar uma apostada aí na equipe no zagueiro do Palmeiras, de repente o Luan é uma boa opção. Tá com uma média de 7 pontos em casa, precisa fazer 3,6. Como eu falei, do ponto de vista do SG, que tá sendo difícil prever, mas o Palmeiras é um dos que tem a maior possibilidade de manter SG nessa rodada, apesar do Botafogo ter metido uma goleada no último jogo, né? Mas vinha de derrotas consecutivas. Não sei como é que vai se portar o Botafogo, né? Depois desse último jogo. Só tem uma pontuação em casa de 7 pontos. O Botafogo cede em média 3,88 para zagueiros adversários. É uma pontuação razoável. Então perceba assim, que nos últimos jogos do Botafogo fora de casa, ele não negativou nenhum zagueiro. Mas era aquela fase lá que andou perdendo vários jogos e o Barroca foi demitido, né? Mas quem quiser apostar aí no SG num zagueiro, quem sabe aí o Luan, já que dos zagueiros disponíveis para a rodada, o Luan é o que tem a melhor média.
tá? Outro zagueiro aqui, ó, que tem a quinta melhor média e para rodada é o segundo com a melhor média, é o Rafael Vaz, tá? Rafael Vaz tem uma média de 6,79 jogando em casa, tá? Tá desvalorizado, precisa fazer 0,8. As últimas pontuações do Vasco dentro de casa têm sido sensacionais, certo? Sempre acima de 6 pontos. E quando ele faz gol, ele dá uma mitada. E todo mundo sabe que pro Rafael Vaz fazer gol não é novidade. Ele é o zagueiro com 4 gols na competição. Tem mais gols, por quê? Porque ele tem a bola parada a seu favor, sobe bem na bola aérea. Inclusive, ele pode chutar até de média e longa distância e chegar próximo da área. Ele não precisa só de falta para finalizar, tá? Então é um zagueiro que tem um potencial muito grande. O CSA, apesar de ter melhorado, série em média 3,77 para zagueiros adversários, tá? É uma pontuação razoável para zagueiro. Então, assim, ó, eu sei que tem uma chance real aí, de repente, né, do CSA tirar o SG do Goiás. O Goiás vinha muito bem, mas tomou uma goleada do Botafogo. Não sei como é que vai acabar reagindo, mas eu nessa rodada eu vou com o Rafael Vaz, tá? Porque vai jogar em casa. Eu acredito que mesmo sendo um confronto difícil, o CSA tendo melhorado, o Goiás é o favorito jogando em casa, né? Leva um certo favoritismo. E dos zagueiros disponíveis jogando em casa, é o que tem a melhor média, segunda melhor média, e o primeiro é o Luan, né? Então acredito que o Rafael Vaz é uma grande opção para a rodada. Assim como o Cuesta, tá? O Cuesta é o terceiro zagueiro com melhor média disponível para a rodada, tem uma média de 6,28, tá desvalorizado, precisa fazer 1,3, mas o Cuesta, como eu costumo brincar aqui, é o Cuesta, né? Para mim, é um cara fora, acima da média, tá? Tem uma quantidade absurda de roubada de bola. Dentro de casa, realmente joga muito melhor do que fora, tá? Quando ele joga perante a sua torcida, realmente ele se impõe dentro do Beira-Rio. O Santos é um grande adversário, é um adversário difícil, andou negativando alguns zagueiros, andou série média 0,52 para zagueiros adversários. Sim, cede. Mas eu vou ser sincero e dizer para vocês, eu vou com o Cuesta, tá? Sei que vai ser um jogo difícil, mas é nesses jogos que o Cuesta costuma realmente aparecer, tá? Se a gente colocar aqui, ó, zagueiros e roubada de bola, ordenar por roubada de bola, a gente vai perceber que o Cuesta é o zagueiro com maior número de roubada de bola, né? Então um cara que tem 54 roubadas de bola em 18 jogos, meu Deus, uma enormidade. Isso dá mais de 3 roubadas de bola por jogo, né? Então eu tô colocando o Cuesta, tá? Não tô contando com o SG, certo? Eu sei que vai ser uma partida difícil contra o Santos, realmente vai. Mas se o Cuesta roubar a quantidade de bola que ele tá acostumado a roubar, vai pontuar bem. Se conseguir manter o SG, que eu acredito que vai ser difícil, vai ser um jogo bem complicado, mas se segurar o Santos, ele vai realmente dar uma mitada, o Cuesta, tá? Então eu tô apostando aqui no Cuesta. Vamos dar uma olhadinha aqui em zagueiro jogando fora de casa, a média. Porque eu acredito que é importante. Jogando fora, o zagueiro com melhor média aqui, ó, é o Pablo Mari, tá? Tá com uma média de 8,02, precisa fazer 4,2 para começar a valorizar. Realmente as médias fora de casa do Mari têm sido muito, muito boas, principalmente quando ele faz gol, né? Mas é a tal coisa, ele vai ter um confronto dificílimo. Eu acredito que o confronto do Flamengo contra o Atlético Paranaense fora de casa vai ser mais difícil do que o confronto do Internacional contra o Santos dentro do Beira-Rio, tá? O Atlético Paranaense série média 2,4 para zagueiros adversários, não é muita coisa, certo? Mas o Marinho não deixa de ser uma boa opção pela bola aérea, pelo Flamengo ser líder da competição, né? E por vários fatores, por ser o zagueiro com melhor média jogando fora de casa, tá? O segundo zagueiro com melhor média jogando fora de casa é o Gil. Só tô aqui abrindo o scout dele para vocês olharem. Mas como é um clássico, né? Não dá para levar muito em consideração. Mas o Gil tá super valorizado, foi o melhor pontuador da rodada, né? Ele fez um gol e deu uma assistência, isso raro para zagueiro. Então tá super valorizado, precisa fazer 15,20 para começar a valorizar. Mas quem quiser dar uma apostada aí no Gil e tiver cartolete sobrando, quem sabe pode valer a pena. Eu não gosto de colocar em clássico porque sai muito cartão, muita falta, né? Mas quem sabe pode ser uma opção viável aí, o Gil, que anda melhorando aí a cada dia aí no Campeonato Brasileiro, no Cartola, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Lucas Veríssimo, fora de casa, contra o Internacional, complicado. O Lucas tem uma média de 4,37, precisa fazer 3,8. Mas eu acredito agora com a demissão do Edoir, né? O Internacional vai ter que dar uma resposta aí para sua torcida. E eu acho que o Santos tem uma parada difícil. Esse aqui é um jogo bem complicado, tá? O Inter cede 2,04 para zagueiros adversários. Eu não apostaria em ninguém do sistema defensivo do Santos, né? Eu acho que vai ser um jogo bem complicado. Eu tô apostando realmente aí no Cuesta, né? Pela quantidade de roubada de bola, né? E pela média básica, ele é um zagueiro que não precisa de SG para pontuar bem. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, roubada de bola para zagueiros. Zagueiros aqui, nas últimas 3 rodadas. Ó, perceba, um time que mais roubou bola com zagueiros dentro de casa foi a equipe do Internacional, muito em função do Cuesta, tá? Tá certo que o Santos não cede muito, mas no cruzamento de scout é uma das melhores opções, tá? Em primeiro lugar.
certo? Quem quiser dar uma apostada aí em algum zagueiro do Ceará, o Ceará tá com dificuldade de fazer gol, mas em casa, né, não anda sofrendo. Então quem sabe um zagueiro do Ceará aí para sair dos mais escalados, já que o Avaí é o time que mais cede roubada de bola para zagueiros jogando fora de casa nos últimos 3 jogos. Mas acho meio complicado, tá? Eu acho que para roubada de bola aí jogando em casa, o zagueiro internacional, principalmente Cuesta, é a melhor opção, tá? Já jogando fora, como eu falei, tem o Lucas Veríssimo aqui, ó. No cruzamento scout, o Santos está em primeiro jogando fora de casa aqui para roubada de bola para zagueiro, em virtude do Internacional ceder uma boa quantidade de roubada de bola para zagueiros adversários, né? Mas acredite que entre o Veríssimo, por exemplo, e o Cuesta, né, o Veríssimo vai ter uma vida muito mais dura no jogo do que o Cuesta, tá? Mas quem quiser aí dar uma arriscada, enfim, para roubada de bola para zagueiros, vocês viram que não tá muito fácil aí, né? Pontuações médias cedidas, eu acho que a gente já acabou dando uma olhadinha, né? Vamos ver quem é que mais cede pontos para zagueiros adversários aí, ó. Olha, realmente, ó, no cruzamento de scout entre pontuações médias conquistadas, né, e cedidas pelo adversário nas últimas 3 rodadas, o Vaz é uma excelente opção, tá? O Goiás está aqui em primeiro, como eu falei, o Palmeiras pro SG, ó, quem sabe, um zagueiro do Ceará, né? O Internacional não tá muito bem ranqueado aqui, tá? Mas é um dos que mais conquista pontos em casa com os zagueiros. Eu tô colocando Cuesta por causa disso, porque ele é um atleta fora da curva, né? Ele é acima da média, então não dá para comparar com os demais. Agora jogando fora, olha como é boa a opção Maria, ó. Realmente, o Flamengo vem pontuando muito bem aí com a média dos seus defensores jogando fora de casa, muito em função do Mari, tá? E aqui em segundo lugar vem aparecendo os defensores do Internacional. Quem quiser dar uma arriscada aí no David Braz ou no Jeromel, de repente aí pode estar valendo a pena, tá? Só que o Jeromel, as médias do Jeromel em casa são melhores do que jogando fora, sem contar que ele está muito valorizado. Ó, se a gente der uma olhada aqui, o Jeromel tem média de 10.7 jogando em casa, fora já é uma média de 3.62. Como eu falei, está um pouco valorizado realmente, está precisando de 9.7 para valorizar. Percebam que as médias do Jeromel fora de casa, tem alguns jogos que ele consegue realmente pontuar bem, mas tem outros que ele já não consegue pontuar muita coisa. Realmente o Jeromel é um zagueiro mais para jogar dentro de casa. O Atlético Mineiro cede em média 1.66 para zagueiros adversários. Isso não é muita coisa, né? Agora, se eu tivesse que escolher entre um zagueiro do game entre o Jeromel e o David Braz, olha, vou ser sincero, talvez eu ficasse com o David Braz, tá? Ele parece que mantém uma regularidade melhor fora de casa, mas também as pontuações do Braz são melhores em casa do que fora, tá? Como vocês podem perceber aqui. Então, como eu falei, tem boas opções, tem algumas para SG, pouquíssimas para SG. Talvez a zaga do Palmeiras, né? Jogando fora de casa, o Mari, né? E quem quiser dar uma arriscada aí, o Jeromel e o Braz, quem sabe. Jogando em casa, o Cuesta, com certeza, o Vaz, opção, tá? Então, eu acredito que de zagueiro para essa rodada aí, não tem muitas opções. Eu acho que é uma meia dúzia e não dá para você fugir muito disso, certo? Mas nesse momento aí a gente vai com o Rafael Vaz e com o Victor Cuesta. Embora para nossos laterais então, né? Vamos lá no Olheiro FC e vamos dar uma olhadinha nas laterais. Laterais, né, ordenado para o média em casa. Os laterais com melhor média em casa, tá? É o Jorge, mas o Jorge vai jogar fora, então não tá contando. Carlinhos vai jogar fora, também não tá contando. Então, percebendo aqui, ó, os laterais com melhor média que vão jogar em casa estão disponíveis, são os laterais do Palmeiras, certo? Já expliquei anteriormente em termos de SG, que tá difícil de prever. Talvez o Palmeiras seja o time com a maior chance, né? Possibilidade real de manter o SG. O Marco Rocha tem uma média de 8.4 jogando em casa, precisa fazer 5.3 para começar a valorizar. Marcos Rocha não negativou jogando em casa, sempre te entrega ali 4, 5, 6, 7 pontos, tá? Principalmente roubada de bola. Se manter o SG, daí ele dá uma mitada, certo? O Botafogo cede em média 5.53 para laterais adversários, isso é muito bom, tá? Então por esse motivo eu já vou até antecipar, tá? Por esse motivo aqui eu vou com Marcos Rocha, tá? E com Diogo Barbosa. Vou dobrar sim, né? Pela possibilidade real do SG, né? Talvez a melhor da rodada. Porque a rodada está se mostrando uma rodada bem complicada. Então eu vou com os dois laterais com melhor média jogando em casa. Do Palmeiras, o Marcos Rocha e o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa que tem uma média de 7.23 jogando em casa. Está bem desvalorizado, é bom até para valorização. Vai fazer 1.15, certo? Assim como o Marcos Rocha também não negativou em casa. Sempre te entrega ali, ó, 5, 6, 7 pontos. E quando consegue dar uma assistência ou manter o SG, enfim, algum plus a mais, dá uma mitada, passa dos 10 pontos, certo? A situação média decidida pelo Botafogo a gente já viu ali com o Marcos Rocha, né? Outro lateral jogando em casa, o Jefferson tem uma média de 5.29 jogando em casa, precisa fazer 1.15, está bem desvalorizado também, tá? O Jefferson tem uma regularidade tremenda,
Tá? Que deu uma quedazinha aqui na 18ª rodada, mas foi contra o Palmeiras naquela derrota. Geralmente dentro de casa consegue pontuar bem. Na nona também deu uma negativada, mas no cômputo geral é um lateral muito regular. Certo? CSA série em média 7.2 para laterais adversários. Isso é muita coisa, tá? Isso é muito bom. Tá? Então não poderia deixar de indicar o Jefferson aí jogando dentro de casa. Certo? Agora vamos dar uma olhadinha em média jogando fora, ver se tem algum lateral com potencial jogando fora. Ó, o Danilo Avelar tem uma boa média fora, mas como eu falei, é um clássico, não dá para levar em consideração, porque para mim é campo neutro, né? Mas quem quiser dar uma arriscada no Danilo, tá bem desvalorizado, tá precisando de menos 0.9 aí para começar a valorizar, tá? E tem médias interessantes fora de casa, mas como eu sempre costumo dizer, clássico é um jogo imprevisível, né? Pode ser muito cartão, falta. São Paulo não cede muitos pontos para laterais adversários, em média 3.64. Mas quem quiser dar uma apostada aí, eu sempre oriento a fugir, né? De clássicos, certo? Agora lateral jogando fora de casa, com uma boa média, certo? Uma chance pequena de SG, mas de repente existe, porque depois do pós-Copa América aí, né, no retorno do pós-Copa América, a melhor defesa do campeonato tem sido a do Flamengo e do Bahia, tá? Foi a que mais conseguiu manter SG nesses jogos depois do retorno aí da Copa América. O Nino tem uma média de 5.87 jogando fora de casa, precisa fazer 8.2, certo? Tá um pouquinho valorizado. Percebam que o Nino aqui é 8,80, né? Ou ele dá aquela mitada fora de casa, certo? Quando o Bahia vence os jogos e consegue manter o SG, ou então ele dá uma negativada. Tem um certo risco, né? Ele mostra uma certa inconstância nas pontuações fora de casa. E o Fluminense cede em média 3.72 para laterais adversários. Confesso para vocês que não é muita coisa, tá? Mas quem quiser ir com o Nino, de repente pode ser uma boa, tá? Tem o Rafael Galhardo do Grêmio, tem uma boa média fora de casa, 5.57, tá bem desvalorizado, precisa fazer menos 1.1, certo? O Galhardo tem boas pontuações fora de casa, sempre mantém uma certa regularidade, tem a bola parada a seu favor, né? Pode bater pênaltis, enfim, escanteios, até mesmo faltas. Então é um jogador que bate muito bem na bola, um lateral que bate muito bem na bola. E o Atlético série em média 3.48 para laterais adversários, que também não é muita coisa, tá? Pontuações boas cedidas aí para laterais, geralmente é acima de 5, 6 pontos. Tá certo? Mas eu acredito aí que seriam essas as opções, né? O Jorge também vai jogar fora de casa, tem uma média de 5.34, tá um pouquinho valorizado, precisa fazer de 7.3, mas o Jorge é um jogador que é acima da média, né? Fora da curva, sempre dá para dar um apostador pro Jorge, só que você sempre tem que ver o adversário. No caso internacional, não é um adversário fácil de ser batido dentro do Beira-Rio, certo? O Inter cede aí em média 3.83 para laterais adversários. Acredito que o Jorge aí para essa rodada é mais uma aposta, né? Pode dar certo? Pode dar certo. Tá? Assim como o Rafinha tem pontuações melhores fora do que dentro de casa. Só que se você perceber aqui, ó, o Rafinha, ele vai bem quando mantém o SG ou quando dá uma assistência, tá? Perceba aqui nas pontuações. Quando o Flamengo perde o SG e o Rafinha não dá uma assistência, ele negativa, tá? Ele não consegue recuperar a pontuação. O Atlético Mineiro cede em média 2.42 para laterais adversários, isso é pouco, tá? Então tem um certo risco aí o Rafinha, porque vai enfrentar o Atlético Paranaense, né, que dentro da Arena da Baixada lá sempre marca gol, né? Então é meio complicado prever um SG do Flamengo. Tá certo? Eu acredito que para laterais é mais ou menos isso aí, tá, gente? Assim como zagueiro, não tem muitos laterais. Os poucos que tem até são boas opções. Vamos dar uma olhadinha em roubada de bola para laterais, que sempre é muito importante, né? Roubada de bola para laterais esquerdos as últimas 3 rodadas, né? Para ficar uma coisa mais próxima da realidade. Ó, os laterais que mais obtiveram roubada de bola jogando dentro de casa nas últimas 3 rodadas, realmente foi o Jefferson do Goiás, tá? E o Bruno Pacheco da Chapecoense, certo? O Cruzeiro não cede tanto, mas o CSA já cede uma quantidade boa de roubada de bolas para laterais esquerdos. Por isso que eu falei que o Jefferson era uma boa opção, tá certo? Jogando fora de casa. Quem mais conquistou roubada fora de casa foi o Flamengo, tá? Nas últimas 3 rodadas com laterais esquerdos e o Bahia. Só que aqui tem um problema, né? Os 2 laterais aqui responsáveis por essa grande quantidade de roubada de bola não vão jogar, né? Que é o Moisés e o Felipe Luiz, certo? Se a gente botar aqui, ó, Flamengo e Bahia e botar para filtrar, a gente vai perceber que é o Giovani que vai jogar na lateral esquerda e o René, certo? Então não dá para se ater muito aqui, ó, essa quantidade de roubada de bola. É porque foi conquistada por outros jogadores, certo? E roubada de bola cedida, quem mais cede jogando em casa realmente é o Internacional, por isso que eu falei do Jorge. Tem um risco de perder o SG? Tem um risco. Mas vai que o Santos consiga segurar o ataque do Internacional, né? E o Jorge possa ir bem ali roubar uma outra bola, com certeza vai pontuar bem, tá? Mas é como eu falei, gente, a rodada tá bem difícil, tá? Tirando ali o Palmeiras e o Botafogo, os demais jogos realmente está bem complicado para você fazer um prognóstico e acabar apostando muito.
certo? Vamos dar uma olhadinha em roubada de bola para laterais direito. Roubada de bola para laterais direitos, tá? O time que mais roubou bola com laterais direitos jogando dentro de casa foi a equipe do Internacional, tá? Mas o Santos não costuma ceder muita roubada de bola para lateral direito jogando fora de casa. Já o Cruzeiro cede bastante. Só que a Chapecoense não conquista quase nada. Na verdade, não conquistou nada de roubada de bola com lateral direito nos últimos 3 jogos. Então eu acredito que no cruzamento de scouts aí, as melhores opções para lateral direita jogando dentro de casa, realmente é o Internacional, né, e o Palmeiras. Mas como eu já estou indo para o Cuesta, então eu optei realmente, né, em ir nas laterais com o Diogo Barbosa e com o Marcos Rocha, pela possibilidade real do SG, né, e eu não queria dobrar a zaga do Internacional, porque acredito que o Inter vai ter um confronto mais difícil com o Santos do que o Palmeiras com o Botafogo, certo? Agora jogando fora de casa. O time que mais conquistou roubada de bola com laterais direitos jogando fora de casa foi o Botafogo, né? Muito também em função aí de estar jogando com 2 laterais, né? Porque daí joga um na origem e o outro avançado, que é o Marcinho, daí realmente aumenta a quantidade de roubada de bola, tá? Então tem que se levar isso em consideração. Então às vezes esse número engana um pouco, certo? Ó, roubada de bola fora de casa, quem mais roubou depois do Botafogo foi o Fagner do Corinthians. Mas vai ser um clássico, né? Como eu falei, clássico em São Paulo. Não dá para levar em consideração o mando de campo, né? Uma partida entruncada, cheia de cartão. Eu não gosto muito de apostar em clássico, né? Vamos dar uma olhadinha em pontuações médias cedidas. A gente já viu individualmente. Ó, realmente, ó. Pontuações médias cedidas e conquistadas, né? E cedidas nas últimas 3 rodadas. Realmente os laterais do Palmeiras, tá? O lateral direito do Palmeiras, Marcos Rocha. O lateral direito do Internacional pode ser uma boa, mas vai ter um confronto mais difícil. Por isso que eu estou indicando o Marcos Rocha, tá? E jogando fora de casa, tá um pouco mais complicado. De repente um Nino Paraíba aqui, ó, pela pontuação média conquistada, mas o Fluminense não cede quase nada, né? Então tome um pouco de cuidado. Para lateral esquerdo, vamos dar uma olhadinha. Ó, para lateral esquerdo, de repente um Bruno Pacheco da Chapecoense pode ser uma boa. Um Jefferson do Goiás, né? Pelo cruzamento de scouts aqui, ó, em pontuações médias conquistadas e cedidas, o Cruzeiro e o CSA cedem muitos pontos para laterais esquerdos, tá? Então, de repente, aí o Jefferson pode ser uma boa pedida, até mesmo o Bruno Pacheco. Bruno Pacheco com uma chance irrisória de SG, né? A Chape não consegue manter o SG dentro de casa. O Jefferson já tem uma regularidade melhor, de repente, né? E tem uma chance um pouquinho maior aí de manter o SG contra o CSA. Mas eu tô indo com o Diogo Barbosa, porque o Diogo Barbosa não vem bem. Acredito que chegou a hora ele dar uma virada. Nessa defesa aqui, a minha aposta nesse quinteto aqui é o Diogo Barbosa, tá? E dos 5 aqui é o que não vem bem. O Cuesta tudo bem, não pontuou muito fora de casa, mas isso não é novidade para ninguém. Dentro de casa geralmente pontua bem, o Vaz está muito bem, assim como o Douglas também está bem, assim como o Marcos Rocha melhorou bastante. Então minha aposta aí para esse sistema defensivo aí é o Diogo Barbosa, tá certo? Vamos lá para nossa meiuca então, gente. Então vamos lá direto lá no olheiro, né? Que é o que dá um parâmetro melhor. Gente, isso aqui é o Olheiro FC, quem quiser dar uma olhada é só ir lá, Olheiro FC, tudo junto.com.br, né? Você vai lá, se cadastra, você paga uma taxa anual, tá? E você vai ter acesso a várias estatísticas assim como eu tô tendo aqui e muito mais, né? Porque eu não consigo mostrar todas, né? Você vai conseguir aí explorar bem todas as rodadas, né? do ponto de vista das estatísticas. Vamos lá dar uma olhadinha para meia, tá? O média em casa, o melhor meia com média em casa é o Rodrigo Lindoso. O Lindoso está numa fase sensacional. Por quê? Porque qual é a maior característica do Lindoso? Roubada de bola. Escalei ele na última rodada, tá? Por causa das roubadas de bola. Rapaz, o homem não roubou nenhuma bola, mas em compensação, deu uma finalização e na sequência uma bola na trave que rendeu quase 5 pontos para ele. Então quando o cara tá numa fase sensacional, aí não tem como deixar de fora, tá? O confronto é difícil contra o Santos, mas o Lindoso tá com uma média de 8.25 jogando dentro de casa, tá? As últimas pontuações do Lindoso em casa têm sido muito, muito boas realmente. O Santos cede em média 3.26 para meio-campistas adversários, isso é bom, tá? Geralmente as pontuações cedidas para meio-campista não passam de 4, 5 pontos, certo? Então já vou até adiantar aqui, ó, por esse motivo, o Lindoso é um dos jogadores de meio-campo do meu time. O outro vai ser o Galhardo, eu vou explicar para vocês. O Galhardo é o segundo meia com melhor média em casa, certo? Isso porque o Galhardo tá com o meio-campo no Cartola, mas ele joga praticamente como segundo atacante no Ceará, tá? Tá com uma média de 6.55 jogando em casa, precisa fazer 1.7, tá desvalorizado, isso até é bom, certo? O Galhardo aqui, ó, realmente, ele às vezes não consegue fazer boas pontuações, até pode negativar. Mas quando ele faz gol, ou quando ele tá bem, ele dá uma mitada, certo? E o jogo é bem favorável. Ele vai enfrentar a equipe do Avaí, né? Que não vem bem na competição, tenta sair a todo custo da zona de rebaixamento e não consegue, né? O Avaí cede em média 1.78
para meio campistas adversários, isso é pouco, é pouco. Mas aqui, gente, eu vou explicar o porquê que eu vou botar o Galhardo, tá? Já vou até adiantar uma estatística de outro setor. Se a gente vier aqui, ó, em gols, tá? Nas últimas 3 rodadas, para atacantes, percebam que o Avaí foi o time que mais cedeu gols para atacantes adversários jogando fora de casa. O Ceará não conquistou? Não conquistou, mas eu tô escalando o Galhardo, que é meio e joga avançado. Ah, então esse é meu raciocínio, certo? Esse é o meu pulo do gato aí nessa questão, tá? Então por isso que eu tô escalando o Galhardo, porque ele joga um pouco mais avançado. Para mim ele praticamente é um atacante na equipe do Ceará. E como o Avaí é o time que mais se deu pontos para atacantes adversários, eu vou escalar ele, certo? Aí devia ter ficado naquela tela, assim como eu vou escalar o Alisson, tá? O Alisson deu uma média de 5.18 jogando fora de casa. Tá precisando de 1.2, certo? Para valorizar, isso é bom. As médias do Alisson sempre tem uma certa constância. Ele consegue pontuar geralmente acima de 5 pontos, principalmente pela questão dele ser um jogador muito completo. Ou ele pontua com a roubada de bola, com assistência, ou faz gol. O Atlético Mineiro pede em média aí para meio campistas 1.75. É pouco, mas eu vou de novo lá na estatística e vou dizer a razão. Escalar o Alisson, certo? Gols para atacantes. As últimas 3 rodadas. Percebam que jogando fora de casa, o Grêmio foi o time que mais fez gols com atacantes, né? Jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas. E quem mais cedeu foi o Galo. E como eu não quero ir com o Luan, não quero ir com outro atacante, eu vou com o Alisson. Ele tá com um meio no cartola, mas ele joga como atacante, com quarto homem de meia cancha, fechando por dentro, chega bem à frente, tem algumas bolas paradas a seu favor, né? Então acreditei que tem tudo pro Alisson ir bem, né? Por isso que eu tô escalando o Alisson. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Meias, né? Média em casa, se tem mais alguma opção boa aí. Vocês viram que eu já escalei o meio de campo, né? Thiago Neves vai jogar fora, o Bruno Henrique pode ser uma boa opção, certo? De todos os confrontos, de repente o Palmeiras é o que tem o melhor na rodada, né, para ir bem. O Bruno tá com uma média de 6.24 jogando em casa, tá desvalorizado, precisa de menos 0.5, é verdade. E o Bruno realmente vem pontuando bem dentro de casa, só que eu sempre chamo atenção para isso. Se vocês olharem aqui, ó, tem gol, o Bruno tá mitando. Ó, 8.2, 20 pontos. Não tem gol, ele faz 1, 2, 3 pontos. Pode ver, ó. Certo? Então ele precisa do gol para pontuar bem. Botafogo cede em média 3.23 para meio campistas adversários. Isso é muito bom mesmo, certo? Talvez aí o Bruno pode ser uma boa. Quem quiser dar uma apostada aí no Casares, né? Tem uma média de 6.23 jogando em casa. Vai ter um confronto difícil contra a equipe do Grêmio, né? Mas tá precisando um pouco para valorizar, 0.5. Geralmente costuma fazer boas pontuações de casa, mas assim como o Bruno Henrique do Palmeiras, tá? O Casares precisa do gol, né? Ou da assistência para pontuar bem, tá? Senão ele vai fazer ali 1, 2, 3 pontos no máximo, certo? O Grêmio cede em média aí 4.6 para meio campistas adversários. Isso é muito bom, né? De repente o Grêmio é um dos times que mais cede aí. A gente vai dar uma olhadinha, tá? E o meu último meio campista aí que eu indico jogando em casa é o Léo Cittadini, tá? Tem uma média de 5.58 jogando em casa, mas está muito valorizado, tá precisando fazer 10.7. Tem um confronto dificílimo contra o Flamengo, mas ninguém pode negar que esse menino vem subindo muito de produção. Percebam as pontuações do Cittadini, tá? Nas últimas 4 rodadas. Mitou em 3 oportunidades, certo? Então tá jogando muita bola. Flamengo cede aqui em média 1.63 para meio campistas adversários. É pouco, mas dentro da Arena da Baixada, né, o Atlético Mineiro é um time diferente. Lá sempre é muito difícil jogar contra eles, principalmente pela questão do gramado sintético, certo? Então não poderia deixar de indicar ele. E jogando fora de casa, eu vou indicar o Renier, né? Aliás, qualquer jogador de meio de campo do Flamengo, tá valendo para essa rodada. O confronto é difícil, mas o Flamengo é líder da competição, tá? O Flamengo é um ponto fora da curva, certo? Ele tá jogando mais que os outros times realmente. Vai enfrentar o Atlético Paranaense dentro de casa, vai ser um dos jogos mais difíceis da rodada, vai. Mas é o líder. Quem quiser dar uma arriscada, tá valendo, tá? O Renier tem uma média de 6.9 jogando fora de casa, precisa fazer 8.4, tá um pouquinho valorizado, fez gol no último jogo, né? E tudo por essa média por causa daquele jogo contra o Avaí, né? Lá no Mané Garrincha, que ele fez gol e deu assistência. O Atlético Paranaense série média 1.26 para meio campista adversário, isso é pouco, tá, gente? Mas, como eu falei, quem quiser aí dar uma apostada aí em algum meio campista do Flamengo, tá valendo, tá? Mas eu sugiro assim, ó, que de repente pegar um jogador mais para roubar de bola, como o Arão, né? De repente um Gerson aí. Mas, como eu falei, o Flamengo é líder, tá valendo, tá certo? Outro bom jogador aqui, ó,
eu não citei anteriormente, que vai jogar em casa, tá? É o Raul, tá? O Raul tem uma média de 4,46 jogando dentro de casa, tá precisando fazer 1,6, tá bem desvalorizado, tá? O Raul é aquele jogador assim, ó, que dificilmente vai imitar, tá, gente? Mas ele sempre vai te entregar ali, ó, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, dependendo do que você quer aí na sua liga aí, porque tá difícil de imitar nas últimas rodadas, né? Se você quer regularidade aí, ó, o Raul é um prato cheio, tá? O Fortaleza ele mede 2,78 para meio campistas adversários, não é muita coisa, mas o Raul aí, quem sabe aí, tá valendo. Deixa eu ver se eu me esqueci de mais alguém. O Patrick vai ser um confronto difícil, o Patrick vem melhorando, tá? De produção, quem sabe aí o Patrick pode ser uma boa aí contra a equipe do Santos, tá? Mas vai ser um jogo um pouco mais difícil. Vamos dar uma olhadinha em estatísticas aqui. Roubada de bola para meio campistas nas últimas 3 rodadas. Ó, o time que mais conquistou roubada de bola com jogadores de meio campo nas últimas 3 rodadas, por incrível que pareça, foi o Fluminense, né? De repente a chegada no Marcão lá deu uma melhorada lá, né? No time do Flu, certo? E o Bahia é um dos times que mais cede. Então, no campo dos scouts aqui, ó, quem quiser apostar um ladrão de bola do Fluminense, de repente tá valendo, certo? Assim como um ladrão de bola do Atlético Mineiro, né? Já que o Grêmio é o time que mais cede roubada de bola jogando fora de casa, que isso é normal. Porque o time do Grêmio, não importa se dentro ou fora de casa, ele é o time que gosta de ter a posse de bola, gosta de propor o jogo. Então, com isso, ele dá a possibilidade para outro time roubar a bola, certo? E o terceiro time que mais rouba bolas, né? Jogando dentro de casa, é o time do Internacional. E o segundo que mais cede é o Santos. Então, no cômputo geral aqui, ó, tá em terceiro lugar o Inter. Por isso que eu tô escalando o Rodrigo Lindoso, certo? Quem quiser dar uma arriscada aí no Léo Senna, quem sabe, ó, contra o CSA, mas o CSA não cede muita roubada de bola para meio-campistas adversários, tá? Já jogando fora de casa, quem mais obteve roubada de bola jogando fora de casa foi a equipe do Avaí, tá? E o CSA e o Ceará, 1, 2, 3, é o quinto que mais cede roubada de bola, né? Então aqui jogando fora de casa tá bem equilibrado, né? A questão dos scouts para roubada de bola, né? Mas quem quiser dar uma arriscada aí no jogador do Avaí para roubada de bola, de repente tá valendo. Vamos dar uma olhadinha em pontuações médias. Não, vamos dar uma olhadinha em gols, que eu acho que é importante, né? Depois a gente vê as pontuações. Ó, gols para mim nas últimas 3 rodadas. Percebam que o time que mais fez gol com jogador de meio de campo jogando dentro de casa nas últimas 3 rodadas realmente foi o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, né? Juntamente com Palmeiras e Fluminense. Mas o Botafogo não cede muito, nem o Flamengo cede muito. Já o Grêmio já cedeu 2 gols para meio-campistas adversários nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa. Então aqui, ó, percebam como as indicações batem, tá? Eu indiquei aqui o Casades, indiquei o Léo Cittadini, né? Indiquei aqui o Bruno Henrique. E aqui quem quiser dar uma arriscada em alguém do Fluminense, fique à vontade. Só não vou indicar o nome mesmo, porque não tem peças ali que eu realmente acredito que tem uma certa regularidade e vale a pena a indicação, tá? Ó, o Internacional fez 2 gols com meio de campo jogando dentro de casa, só que o Santos não cedeu nenhum. Eu tô botando o Lindoso mais pela roubada de bola mesmo, pela fase que ele tá vivendo, certo? Ó, gols sofridos em casa e gols marcados fora. Olha como o Grêmio aparece bem aqui, ó, com jogadores de meio de campo. Eu botei o Alisson porque ele é atacante, mas como ele flutua ali, ó, também tá valendo a pena, certo? Já o Flamengo aqui, ó, marcou 2 gols com meio campistas jogando fora de casa nos últimos 3 jogos, só que o Atlético Paranaense não cede. Não cede nenhum gol, não cedeu pelo menos nos últimos 3 jogos. Percebam como é bem complicado, tá? Esse confronto do Atlético Paranaense com o Flamengo, tá? É um dos mais difíceis da rodada realmente. Vamos ver pontuações médias, né? Cedidas e conquistadas. Ó, quem mais conquistou aqui dentro de casa foi a equipe do Internacional, juntamente com a equipe do Atlético Mineiro, né? Então por isso que eu falei que o Casares de repente é uma boa, certo? Assim como o Lindoso. Sim, como eu falei aqui, ó, quem quiser dar uma apostada no Léo Senna aí, ó, no cruzamento de scouts aqui em pontuações médias conquistadas e cedidas para jogadores de meio campo nos últimos 3 jogos, Goiás aparece aqui em segundo, de repente pode ser uma boa, certo? E jogando fora de casa, como eu falei, né, apesar do Atlético Paranaense não ceder quase nada para meio campistas adversários, são os jogadores de meio de campo da equipe do Flamengo, né? Aí é com você, se você quiser alguém com maior roubada de bola ali, de repente um Arão, mas está super valorizado, o Gerson, né? Essa é uma boa. Se você quiser um jogador mais criativo para chegar à frente com possibilidade de pontuar com assistência e gol, o Everton Ribeiro, né? Ou até mesmo o Renier, né? Então, só que o Atlético Paranaense não cede quase nada para meio campistas adversários. Mas eu acredito que nesse momento aí a gente está indo aí com o Lindoso, com o Galhardo, com o Alisson, né? Fechando nosso meio de campo. Eu tô indo com o Alisson porque eu quero ter alguém do ataque, do ataque do Grêmio, né? E mesmo sendo fora de casa, o Atlético Mineiro toma muito gol, né? Jogando no Independência, certo? O Galhardo pelas questões ofensivas, né? E o Lindoso pelo momento e as roubadas de bola. Porque realmente a rodada tá bem complicada, tá?
Tá bem complicado para você apostar assim, ó, num time ou outro com certeza. Quem tem um confronto mais favorável é o Botafogo, é o Palmeiras com o Botafogo. E para finalizar o nosso time, vamos para o nosso ataque, certo? Já vamos aqui nos scouts, lá nos atletas, depois a gente volta aqui no cruzamento, certo? Os atacantes com melhor média em casa disponíveis para essa rodada é o Dudu. O Bruno Henrique não conta porque vai jogar fora de casa. O Dudu, eu costumo dizer, ele se transforma no Allianz Barclays, né? Tá com uma média de 7,66 jogando em casa, precisa fazer 4,40. Fez aquele jogadaço daquele gol no ferrolho do Atlético Mineiro, né? No último jogo dentro de casa. Sempre te entrega bons pontos jogando em casa, dificilmente ele vai mal, né? Na verdade, não negativou ainda. E quando ele faz gol da assistência, geralmente te entrega uma pontuação ali acima de 10 pontos, né? Entre 7, 8, 9, 10 pontos. Então eu estou contando assim como o confronto é um dos mais favoráveis, né? E o Botafogo cede média aí 4,28 para atacantes adversários, é uma pontuação mediana. Estou apostando bem no Dudu, mesmo porque o Palmeiras precisa da vitória, né? Deixou o Santos passar na frente. Inclusive até eu já vou escalar aqui o Dudu, certo? Então eu acredito aí que tem tudo aí pro Palmeiras ir bem. E como eu não tô indo com ninguém do meio de campo do Palmeiras, eu preciso de alguém do ataque. E esse atacante eu vou apostar no Dudu, tá certo? Outro atacante que vai jogar em casa, que vem melhorando muito aí com a chegada do Marcão e do técnico, foi o Ione Gonzalez, tá? O Ione tem uma média de 6,65 jogando em casa. Vai enfrentar a boa equipe do Bahia, que defensivamente tá muito bem, certo? Mas o Ione é um jogador de muita movimentação e às vezes não fica ligado, atrelado ao scout de assistência e gol, né? Ele pode pontuar de outras maneiras. Tá desvalorizado, precisa 0,9 para começar a valorizar. Vem muito bem, tá? Nas últimas rodadas aqui, ó. Ele tá dando uma oscilada, tá? Mas andou fazendo boas pontuações, né? Na 23ª, 9,9. Na 22ª, 12,9. Né? Agora na 24ª, que foi mal no jogo contra o Cruzeiro. Mas o jogo contra o Cruzeiro foi um jogo muito trucado, um jogo muito difícil, tá? Bahia série em média aí 3,94 para atacantes adversários. De repente aí o Ione pode ser uma boa aí pela regularidade dele, né? Outro atacante jogando em casa, um dos melhores com média em casa para a rodada é o Rony, né? O Rony, inclusive, deu um cansaço ontem, só consegui ver o primeiro tempo, tá? Mas quase matou o Wagner. Eu pensei assim, ó, o Wagner vai ser expulso, né? Porque o Rony realmente partia para cima e o Wagner tentava, marcava, tava complicado pro Wagner ontem. Tá? O Rony tá com uma média de 6,53 jogando em casa, vai fazer 4,2. Como eu falei, tem um confronto dificílimo contra o Flamengo, mas o Rony geralmente costuma pontuar bem dentro de casa, tá? Ele geralmente é aquele jogador ali que te entrega 3, 4, 5, 6, 7 pontos sem assistência, sem gol, tá? Se ele fizer gol ou der uma assistência, a chance de imitar é grande, certo? Mas o Flamengo é um adversário difícil, mas eu não poderia deixar de indicar o Rony, né? Ó, o Flamengo cede apenas 1,88 para atacantes adversários, quase nada, certo? Mas aqui, ó, o Rony, com média jogando em casa, disponíveis para a rodada, é o terceiro melhor atacante com média jogando em casa, né? Então eu sou obrigado a indicá-lo, tá? Outro atacante aqui, ó, uma baita de uma opção para a rodada é o Michael, tá? Tem uma média de 5,45 jogando dentro de casa, precisa fazer 2,2, tá desvalorizado. Michael é aquele jogador assim que não negativo, olha só, tem médias sensacionais. Por quê? Porque esse menino aqui, ó, quando faz assistência ou dá gol, ele imita, ele passa de 7, 8, 9, 10 pontos. Quando ele não dá assistência nem faz gol, ele geralmente entrega 2, 3, 4 pontos, às vezes 5. Por quê? Porque é um jogador de muita movimentação, ele busca o jogo, parte para cima, dribla, sofre falta, finaliza bastante, até demais, é um pouquinho fominha, né? Enfim, volta para compor, é muito esforçado, rouba algumas bolas. Realmente é um jogador muito bom assim, e eu costumo dizer assim, ó, tava dando pena de ver ele jogar no Goiás. Se ele tivesse um time melhor, estaria se destacando muito mais. Mas o Goiás agora que melhorou, ele melhorou junto, então tá crescendo bastante novamente, tá? O CSA série média 4,64 para atacantes adversários, tá? Isso é muito bom. Então, por esse motivo, tá? Eu vou escalar o Michael. Pelo confronto, eu sei que o CSA melhorou, mas o Goiás também tinha melhorado bastante. Vinha de 4 vitórias consecutivas e agora que perdeu pro Botafogo, né? Acontece. Mas se eles conseguirem retomar aquela pegada ali, acredito que tem tudo pro Michel fazer uma boa partida dentro de casa. Certo? Eu acho que os jogadores jogando dentro de casa aí, os atacantes jogando dentro de casa seriam esses, né? O Nico aqui, complicado, é mais uma aposta mesmo. O Nico não vem num momento bom, vai ter um adversário difícil, certo? Quem quiser dar uma apostada no Nico, tá bem desvalorizado, quem sabe? Vamos dar uma olhadinha agora, média fora de casa. Ó, os jogadores com melhores médias jogando fora de casa, tá? O que tem a melhor média jogando fora de casa disponível para rodada é o Vitinho.
É uma média de 4,56. Só que, como eu falei, tem um confronto dificílimo, né? Contra o Atlético Paranaense lá na Arena Baixada. Tá super valorizado, certo? Mitou ontem, né? Fez 16,6 com um gol e 2 assistências. O Atlético Paranaense aí cede em média 2,89 para atacantes adversários. Isso não é quase nada, mas quem quiser dar uma escada no Vitinho pela média dele fora de casa, só toma cuidado que tá um pouquinho valorizado, tá? O Alexandre Pato eu não vou contar porque vai jogar em casa, né? E é um clássico, é meio complicado. Quem sabe um Bruno Henrique? Quem sabe, o Bruno tem uma média de 4,25 jogando fora de casa. Tá desvalorizado, precisa valer 2,4, né? O Bruno fora de casa é aquela tal coisa, 8,80, ou ele dá uma mitada ou realmente pode até negativar. Olha, mas eu vou ser bem sincero pra vocês, tá? Percebam que a rodada tá sendo bem difícil, então eu tô tentando pulverizar, né? Os jogadores na minha escalação, né? Não tô tentando centralizar em poucos times. O único time que eu tô dando maior prioridade realmente é o Palmeiras, né? Porque eu acredito que de todos os confrontos é o mais favorável. E como aqui eu não tô com ninguém do Flamengo, eu sei que é um confronto difícil, mas o Flamengo é líder da competição, né? Eu vou ter que colocar um atacante do Flamengo e eu vou botar o Bruno Henrique, certo? Vou colocar o Bruno Henrique, tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, estatísticas, né? Gols marcados por atacantes, eu já mostrei, mas eu tenho que mostrar de novo, né? Nas últimas 3 rodadas. Olha, percebam que pelo cruzamento scout, quem mais cedeu gols para atacantes jogando fora de casa, eu já falei que foi o Avaí, né? O Ceará não faz, mas eu tô botando o Galhardo por causa disso, porque para mim ele é um segundo atacante, não um meia, apesar de estar como meia no Cartola. Né? E o segundo time que mais cede juntamente com o Fortaleza é o CSA, jogando fora de casa, né? Apesar do Goiás não ter marcado muitos gols com atacantes, né? Jogando em casa. Por isso que eu tô botando o Michel, tá? E aqui, claro, o time que mais marcou gols com atacante jogando em casa é o Palmeiras. Razão pela qual eu tô botando o Dudu. Aqui é que vem a pegada lá que eu falei do Alisson, né? Eu tô botando aqui porque o Grêmio é o time que mais fez gols com jogadores, com atacantes, né? Nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa, né? E o Alisson tá como meio no Cartola, mas é um atacante. Então eu escalei ele por causa disso, né? E o Flamengo é o segundo, porque no cruzamento de scouts aqui, ó, o Atlético Paranaense é uma parada dura lá na arena, mas ele tomou 3 gols de 3 atacantes nos últimos 3 jogos, né? Jogando lá na arena. Por isso que eu tô botando o Bruno Henrique. E porque também tem que ter um jogador realmente, né? Do Flamengo, porque o Flamengo é o líder da competição, né? E por fim, não poderia aqui dar uma indicada aqui, né? Do Felipe Cardoso, certo? Vai ter um confronto favorável contra a equipe do Avaí, né? Felipe Cardoso tem uma média de 3,69 jogando em casa. Tá precisando fazer acima de -1, a partir de -1 ponto começa a valorizar, ou seja, qualquer chutinho, aliás, só entrando em campo já tá valorizando, certo? Precisa do gol para pontuar bem, senão ele vai te entregar pouquíssimos pontos, certo? Mas eu acredito que o confronto é favorável, tá? O Avaí cede média aí 5,22 para os atacantes adversários. Se você tá afim de fugir aí dos mais escalados, que provavelmente vai ser Dudu, Bruno Henrique, né? O próprio Michel pode estar entre os mais escalados, né? Mas eu acho que de atacante é isso mesmo porque não tá fácil de atacante para essa rodada. E para treinador, olha, para treinador eu vou ser bem sincero para vocês. Para essa rodada, o treinador que tem a maior possibilidade de sair com SG e pontuar bem na média de seus atletas é o Mano. Não dá para você fugir muito disso, tá? Os demais vão ter confrontos um pouco mais complicados. Tá certo que o Jesus anda pontuando muito bem na média geral dos seus atletas, principalmente pelo poderio ofensivo do Flamengo, né? Mas eu acredito aí que para a rodada aí, né, o que tem um confronto melhor para pontuar na média dos seus atletas, eu acredito que é o Mano, certo? Quem quiser dar uma arriscada aí, quem sabe aí, né? De repente um Ney Franco, né? Pode ser. Aqui ele caiu aqui na 24ª, mas vinha numa sequência muito boa de resultados do Goiás. Pode ser o Ney Franco, pode confirmar uma vitória dentro de casa e pontuar bem com a média de seus atletas, né? Aqui o Thiago Nunes e o Jesus já é uma incógnita, né? Acredito que vai ser um jogo de repente, de muitos gols. Não sei, pode ser. Dar uma escada, afinal de contas o Jesus é o treinador do melhor time da competição e ainda pontuando muito bem com a média dos atletas. Mas eu nesse momento eu vou com o Mano. Tá o Marcos Rocha de capitão, certo? Vou apostar aí no SG do Palmeiras. E com uma outra eventual roubada de bola, quem sabe, de repente uma assistência, o Marcos Rocha se apresenta bem à frente, tá certo? Mas o Dudu é uma excelente para capitão,
tá? Para essa rodada. Assim como o Bruno Henrique para capitão pode surpreender, né? Porque o Bruno Henrique, como eu mostrei as pontuações dele fora e dentro, são 8,80. O próprio Michel tem um confronto favorável. O Galhardo nessa rodada pode surpreender também. Enfim, tem boas opções. Até mesmo a dupla de zaga aqui, ó. O Cuesta se manter o SG, né? Que vai ser difícil. E roubando algumas bolas, vai pontuar muito bem. É um pouco mais arriscado. O Vasco também tá em 4 gols em 16 jogos. Tem uma chance real do Vasco fazer gol, né? Enfim, mas nesse momento aí eu tô indo com o Marcos Rocha mesmo, certo? Buscando aí uma certa regularidade. Ia botar o Dudu, né? Mas eu vou nesse momento aí com o Marcos, porque eu acho que vai ser uma rodada difícil, certo? Apesar do confronto mais favorável ser do Palmeiras, eu acredito que no geral vai ser uma rodada difícil, e assim como as demais outras vai surpreender bastante, tá? Então custando 155,46 cartoletas, esse aí é o nosso time principal do canal para a 25ª rodada. Então é isso, pessoal. Time principal do canal escalado. Não vou nem dizer que é um esboço, porque não vai dar tempo para revisar, né? A rodada já é amanhã, certo? Inclusive amanhã vai ter live, tá? 11 horas. Eu devo estar entrando aí ao vivo aí, pra gente dar uma destrinchada nessa rodada aí, conversar bastante sobre as estatísticas, as probabilidades aí, quem cede mais, quem cede menos, né? O desempenho dos times nos últimos jogos. Tudo para tentar ajudar você aí bem no seu cartola, tá certo? Então se gostou desse vídeo, deixa aquele like, essa força pra gente. Se não é inscrito, se inscreve no canal, garanto pra você que vai valer a pena. Mais tarde vai ter um cardzinho aqui, ó, do time de bons e baratos de valorização também, tá certo? Então, gente, um grande beijo no coração, até o próximo vídeo, né? Ou melhor, até a live de amanhã, 11 horas da manhã, tá certo? Vamos que vamos, fui!